O objetivo dessa aula é a gente entender as características da função cosseno. Então, título da aula aqui, características da função cosseno. Bom, primeira coisa aqui, ó, algumas características que a gente pode tirar com a função cosseno. Eu não desenhei o gráfico dela aqui porque as características é um pouquinho maior, né, e ocupou o espaço inteiro. Se eu tivesse desenhado o gráfico, não ia ter dado o espaço. Mas no próximo vídeo já vai ser as características da função cosseno no GeoGebra, tá? Então a gente vai... Essas características aqui, que depois quando eu for mostrar, vocês vão ver que elas são um pouquinho mais abstratas de a gente conseguir ver. Então, no GeoGebra vai facilitar um pouco, tá? Então aqui eu só quero mostrar mesmo as características da função cosseno. Então, a função cosseno ela tem essa cara aqui, f de x igual a cosseno de x. Você também pode escrever, sem problema nenhum, y igual a cosseno de x, tá? Se você escrever y ou f de x, é tudo a mesma coisa, tá? Não tem problema nenhum o jeito aí com que você vai escrever. Os dois jeitos estão corretos, certo? Então vamos aqui à primeira característica. A primeira característica é que o domínio de f é o conjunto dos números reais. Matematicamente, o domínio da função é todos os reais. O que significa o domínio dessa função ser todos os números reais? Significa que qualquer valor que você coloque, né, aqui em x, você vai obter um y, né, ou um f de x. Então você pode calcular, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Você pode calcular sem problema nenhum f de 0. Você pode calcular f de 1. Você pode calcular f de π. Você pode calcular, sei lá, f de raiz de 2. Você pode calcular f de menos 3. Você pode calcular f de qualquer número real. Certo? Isso que significa aí a gente falar que o domínio de uma função é todos os números reais. Não tem nenhuma restrição que a gente possa colocar aqui no x. Eu posso calcular o f, né, de qualquer valor, ok? Bom, agora a imagem de f corresponde ao intervalo que vai de menos 1 até 1. Matematicamente, a imagem de f de menos 1, intervalo fechado, né, de menos 1 até 1. O que significa isso? Quando a gente faz, né, o gráfico, eu vou desenhar aqui o gráfico de uma maneira bem corriqueira, ó. O gráfico da função cosseno, ela tem essa cara aqui. Sendo esse ponto aqui o 1, e esse ponto aqui de baixo, ó, é o menos 1. E o que é a imagem da função? A gente chama de imagem aqueles elementos do contradomínio que tiveram um representante no domínio. Então, todo esse intervalo aqui, de menos 1 até 1, ó, todo esse intervalinho tem um representante aqui no nosso domínio, né? Que o domínio da minha função é o x. É os valores que eu atribuo aqui, qualquer valor real que eu atribuo aqui, pro lado negativo também, eu obtenho um valor em y de tal forma que todos esses valores estão neste intervalo aqui de menos 1 até 1, certo? A função, ó, ela é uma onda, né, desta forma aqui, e todos os valores, ó, ela é uma função ilimitada, né? O maior valor que ela pode atingir é o 1, e o menor valor que ela pode atingir é o menos 1, certo? Desde que a gente esteja trabalhando com a função cosseno de x, a função elementar que a gente chama. Mais pra frente a gente vai começar a ver a gente somar um número aqui com a função que acontece com o gráfico, quando a gente multiplica um número, quando a gente multiplica o argumento, a gente vai começar a ver todo esse tipo de coisa. Aí, cada função, depois, quando a gente tiver isso, vai ter uma imagem, tarará. Mais pra frente a gente vai ver. Certo? Mas a imagem de cosseno de x, né, do gráfico da função elementar, cosseno de x, é o intervalo que vai de menos 1 até 1, certo? A função f é periódica e tem período 2π, pois seus valores se repetem de 2π em 2π. A gente viu isso lá na função seno, expliquei o porquê lá, né? Então se você acompanhou o vídeo você vai lembrar, se não lembrar,
Próximo vídeo eu vou explicar de novo diretamente no gráfico, né? Que fica mais fácil a gente ver isso. Então, sabemos que ela é uma função periódica, porque essa função ela vai indo de 2π em 2π. De 2π em 2π caracteriza-se um período, certo? O gráfico da função cosseno, f de x igual a cosseno de x, é congruente ao gráfico da função seno, né? Ó, f de x igual a seno de x. Transladado π sobre 2 unidades para a esquerda. Lá no GeoGebra vai ser bem interessante a gente fazer essa discussão, né? O que significa a palavra congruente? Significa que são iguais. Eu estou falando que o gráfico da função cosseno é igual ao gráfico da função seno, só que transladado π sobre 2 unidades para a esquerda. É bem interessante isso, a gente vai ver lá no GeoGebra, tá? O que acontece aí. A função f é par, pois para todo x pertencente ao domínio dela, f de x é igual a f de menos x. Ou seja, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Por exemplo, pega aqui cosseno de π sobre 6, que é 150 graus. Ó. O cosseno de menos π sobre 6 também é menos raiz de 3 sobre 2. Tanto o cosseno de 5π sobre 6 como o cosseno de menos 5π sobre 6, ambos dá menos raiz de 3 sobre 3. Então, quando isso acontece, né, quando o valor da função é igual ao valor oposto, né, a gente diz que ela é uma função par, certo? Outra característica, dado k pertencente aos inteiros, a função f é crescente para o x pertencente ao intervalo que vai de menos π mais 2kπ até 2kπ, e decrescente para o intervalo que vai de 2kπ até π mais 2kπ. Por exemplo, pega aqui, ó, uma volta no sentido horário, né, ó, porque aqui o número de voltas, o k sempre representa o número de voltas, está negativo. Então significa que a gente andou no sentido horário, né? Lembrando que a orientação do ciclo trigonométrico é sempre no sentido anti-horário. Então, k igual a menos 1, temos que a função é crescente para o intervalo que vai de menos 3π até menos π. Como que eu sei isso? Pega o k sendo menos 1, tira o k aqui e bota menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, né? Menos 2 vezes π dá menos 2π. Tá aqui, ó. Menos 2π. Π mais 2kπ, tira o k, bota menos 1, dá menos 2, menos 2π, menos 2π, menos π, dá ali o menos... Aliás, espera aí. Ah, olha eu fazendo errado. Tô fazendo na de baixo e na de cima. Por isso que eu tô vendo que o valor tá dando errado, ó. É na de cima a primeira, porque é na função crescente. Desculpa, tá, gente? Fiz até besteira aqui. Substitui o k por menos 1 aqui em cima, né? Ó, que é na expressão dela ser crescente. Agora sim, o k sendo menos 1, aqui vai dar 1 positivo, né? Aqui vai dar menos 2, e aí vai ficar aqui, dá o menos 3, agora sim. E aqui também, 2 vezes menos 1 dá menos 2 vezes π, aparece o menos 2π. E depois na decrescente, menos 2π, menos π, faz a mesma coisa. Faz a substituição aqui e substitui o k tudo por menos 1. Tanto antes da vírgula e depois da vírgula. Essas discussões aqui é interessante a gente fazer no GeoGebra, tá? Eu coloquei aqui só para mostrar e para ficar escrito, né? Porque quem está acompanhando as aulas não tem o livro para acompanhar. Então, ficando aí escrito aí fica mais tranquilo. Mas na hora que eu mostrar isso no GeoGebra fica um pouco mais fácil. Dado k pertencente aos inteiros, o valor da função é maior do que zero para o intervalo que vai de menos π sobre 2 mais 2kπ até π sobre 2 mais 2kπ, e o valor da função é menor que zero para o intervalo que vai de π sobre 2 mais 2kπ até 3π sobre 2 mais 2kπ. Então, pega aqui, ó, por exemplo, o k igual a zero. Vem aqui e substitui o k por zero. Se o k for zero aqui, 2 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes π dá 0, sobra só o π sobre 2. Se o k é 0 aqui, anula isso daqui, e aqui só sobra o 3π sobre 2, então. π sobre 2, 3π sobre 2.
Aqui em cima a mesma coisa, né? Substitui o k por 0, e você vai ver que vai sobrar o menos π e o π sobre 2 também, certo? Então, é isso aí, são algumas características, tá? Toda essa parte aqui, essa daqui, o gráfico da função cosseno, né, transladada aqui, e essas outras duas, eu vou mostrar elas no GeoGebra no próximo vídeo, que aí fica mais tranquilo, né, de conseguir entender. Aqui fica um pouco meio abstrato, ok?